As síndromes miastênicas congênitas 4A, 4B e 4C são doenças genéticas causadas por alterações no gene CHRNE. Para entender o que são essas doenças, eu decidi explicar as três juntas por serem causadas pela mesma alteração nesse mesmo gene, né? E antes de tudo, precisamos entender o caminho da ideia do movimento até o movimento acontecer de verdade. Tudo começa no córtex motor, com a vontade de se mover. Nessa região, temos o corpo do que chamamos de primeiro neurônio motor. É nessa célula que se origina o impulso elétrico que vai iniciar o movimento. Esse impulso sai dessa região, percorre esse caminho, cruza para o lado oposto e desce na frente do H da medula, região chamada de corno anterior da medula, chegando no nível exato do nervo que inerva o músculo que você quer mover. Lá ele encontra o corpo do segundo neurônio motor. Esse impulso vai então passar para o nervo e viajar até a junção entre o nervo e o músculo, que é a junção neuromuscular, onde será convertido em um sinal químico e depois elétrico novamente, que fará o músculo contrair. Na síndrome miastênica congênita, o problema está aqui, na junção entre o nervo e o músculo. Para facilitar, imagine o seguinte: o funcionamento da junção muscular é parecido com o streaming de um vídeo pela internet. E aqui eu já aviso para vocês que eu vou tomar algumas liberdades poéticas para fins didáticos. Combinado? Imagine que você quer assistir um vídeo no celular e para que o vídeo aparecer na sua tela, primeiro existe um sistema que precisa transmitir essa informação. O sinal elétrico chega, né, ao sistema de transmissão. Esse sinal funciona com um comando inicial, tipo, é hora de enviar o vídeo. A eletricidade vai ligar o sistema de transmissão e ele busca os arquivos de vídeo que estavam salvos em caixa de armazenamento. Depois, esses arquivos são enviados para uma fila de transmissão e são disparados em forma de pequenos pacotes de dados. Na junção neuromuscular, esses pacotes de dados seriam a acetilcolina. Esses pacotes atravessam o espaço entre o nervo e o músculo, e do outro lado, no músculo, existem receptores preparados para receber essa mensagem. Eles são os receptores de acetilcolina. Na nossa analogia, esses seriam como se fossem os receptores do celular, recebendo os pacotes de dados para conseguir montar o vídeo na tela. Quando a acetilcolina chega ao receptor, ele se abre. E ao se abrir, ele permite a passagem de íons, gerando uma corrente elétrica no músculo. Essa corrente elétrica é o sinal que permite que o músculo contraia, ou seja, passar o vídeo na sua tela. O receptor de acetilcolina é formado por 5 peças e o chRNE possui as instruções para a fabricação de uma dessas peças, a subunidade epsilon. Quando existe uma alteração nesse gene, o receptor pode funcionar de maneiras diferentes, dependendo do tipo de alteração. E de forma simplificada, podem acontecer três problemas principais com esse receptor. O receptor pode abrir normalmente, mas se fechar muito rápido. Essa seria a síndrome do canal rápido. Na analogia do streaming, seria como se o celular até recebesse o pacote de dados, mas a conexão caísse rápido, demais antes da informação ser processada direito. Na prática, o sinal deveria ativar o músculo fica curto e fraco. Com isso, o músculo não recebe uma mensagem eficiente para contrair. O resultado é fraqueza. Ao fazer mais esforço, mais acetilcolina é liberada para tentar compensar. Porém, nosso corpo tem uma quantidade limitada reservada lá dentro. E se ele usar tudo, ela acaba. E aí vem a fadiga. Se o corpo descansa, ele consegue restaurar uma parcela dessa acetilcolina. E é por isso que os sintomas tendem a diminuir quando a pessoa descansa. As pessoas que possuem essa doença geralmente têm os primeiros sintomas ao nascimento ou nos primeiros meses de vida. Mas existem casos relatados que começam até na terceira década de vida, seus 30 ou 40 anos. Elas costumam apresentar fraqueza, que piora com o passar do dia, né? A flutuabilidade, que a gente sempre fala nas síndromes técnicas, e com esforço, e apresentando dificuldade para mamar, queda na pálpebra, dificuldade para mover os olhos, e atraso para começar a andar, para começar a falar, para essas coisas. Além de dificuldade para respirar. Tem pessoas que são mais ou menos graves, dependendo de onde está o defeito na fabricação dessa unidade Epson. Outro defeito possível resulta no receptor ficando aberto tempo demais. Essa seria a síndrome do canal lento. À primeira vista, alguém poderia pensar, se o canal ficar aberto mais tempo, vai chegar mais vídeo, vai estar tudo melhor, né? Mas na verdade não.
Quando o canal fica aberto tempo demais, entra a quantidade excessiva de íons, especialmente o cálcio, naquela região da junção muscular. E o excesso de cálcio ele é prejudicial, gerando uma sobrecarga elétrica e, com o tempo, degenerando e diminuindo o número de receptores de acetilcolina no final. Isso pode gerar não só uma fraqueza que oscila, mas também uma fraqueza mais fixa, por lesão da estrutura, do componente da junção muscular. Na analogia do streaming, seria como se o sistema ficasse recebendo informações sem parar e travasse. O HD do seu computador estourou e você não consegue mais fazer mais nada. E aí trava. Se você conseguir fazer uma limpeza ali naquele momento, você poderia dar uma melhorada, mas se você não limpar tudo, não adianta, não restaurar aquele sistema. As pessoas com essa síndrome costumam apresentar os primeiros sintomas nos primeiros 10 anos de vida, mas há casos graves que começam ao nascimento. As pessoas têm tanto a fraqueza que piora com o passar do dia, quanto a fraqueza fixa, por causa da degeneração que eu comentei, que é causada pelo excesso de ativação do canal. No começo, a força tende a ser pior no pescoço, o que pode dificultar a pessoa ficar com a cabeça reta, nos ombros, que dificulta a pessoa levantar os braços, né? E que os músculos que estendem os punhos, seria o movimento de acelerar a moto. No começo da doença, diferente de outras formas de miastenia, a musculatura dos olhos costuma ser poupada e o paciente pode ter uma leve queda das pálpebras, simplesmente assimétrica, um pior que o outro. Com a progressão, os músculos são afetados, mais músculos são afetados e a pessoa pode desenvolver escoliose e fraqueza no músculo da respiração. Outro defeito possível, né, desse receptor é que o corpo nem fabrique direito essa subunidade. Sem essa subunidade não há receptor de acetilcolina na prática. Porém, o corpo ainda produz uma peça, que a gente chama de subunidade, outra peça, que é a subunidade gama, que é uma que só utilizamos durante o período fetal e paramos de produzi-la ainda na infância, e isso em circunstâncias normais. Sem uma quantidade adequada de receptores, mesmo que o nervo libere acetilcolina, o músculo tem poucas antenas para receber essa mensagem. O resultado final é que a pessoa fica com 10 a 30% dos receptores ativos. As pessoas com essa forma de doença costumam ter os primeiros sintomas ao nascimento ou logo ao nascer, mas também existem casos relatados em pacientes mais velhos. A fraqueza também costuma flutuar. Os sintomas vão ser bem parecidos com o do canal rápido, apresentando dificuldade para mamar, queda da pálpebra, dificuldade para mover os olhos e atraso para começar a andar, por exemplo. Além da dificuldade para respirar, para que a pessoa tenha essas doenças, é preciso, na síndrome do canal rápido, ou na deficiência do receptor, do receptor, ou em uma parcela, não são todos, da síndrome do canal lento, que ocorra uma falha tanto na cópia do gene que veio do pai, quanto na cópia do gene que veio da mãe. Esse é um padrão que nós chamamos de autossômico recessivo. Nas doenças recessivas, os pais costumam ser saudáveis e carregam uma cópia do gene com problema. Como quando o bebê é feito, esse material genético ele é dividido de maneira aleatória, herdamos uma cópia de cada um, nos casos onde os dois pais carregam a cópia do gene doente. Existe, então, uma chance em 4 dos filhos terem a mesma doença. Se um dos pais tiver a doença e o outro tiver uma cópia do gene doente, essa chance aumenta de 1 para cada 2. Mas, se um for doente e o outro não carregar nenhuma cópia do gene doente, os filhos tendem a não ter a mesma doença, pois só herdariam uma das cópias. Eu falo tendem porque existem situações raras onde a pessoa pode desenvolver uma segunda mutação espontaneamente, o que chamamos de mutação de novo. No caso da síndrome do canal lento, uma parte dos pacientes pode precisar de apenas uma falha em uma das cópias do gene, seja a cópia que veio do pai, seja a cópia que veio da mãe. Esse é um padrão de herança que nós chamamos de autossômico dominante. Então, o canal lento pode ter os dois tipos, vai depender de qual defeito no gene que é. Nas doenças dominantes, um dos pais costuma carregar uma cópia do gene alterado e possuir a mesma doença. Quando um bebê é gerado, novamente, o material genético se divide e herdamos uma cópia de cada pai. Isso significa que há duas chances em 4, ou seja, 50% de chance de cada filho herdar a mesma doença. Até a data da revisão desse vídeo, infelizmente não há nenhuma medicação específica aprovada no mundo para nenhuma das 3 formas. Eu falo específica para tratamento curativo, de modificação completa da doença, digamos assim, terapias genéticas ou coisa parecida. Nem ensaios clínicos abertos, recrutando os pacientes especificamente com essa condição na plataforma clinicaltrials.gov. Porém, existem tratamentos para melhorar a força e a qualidade de vida dos pacientes. E antes de falar, eu quero deixar 3 observações. 1. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com as fabricantes dessas medicações.
2. Isso é para fins educativos. Não se automedique ou pare de tomar qualquer medicação sem antes falar com um colega que prescreveu. E 3, eu não vou falar de remédio que não está disponível no Brasil, não tem aprovação pela Anvisa, porque existe uma medicação em particular que pode ser utilizada, que não tem no Brasil já há bastante tempo, ok? Muito bem. Lembram quando eu comparei a junção com o streaming de um vídeo? Depois que o nervo libera a acetilcolina na fibra sináptica, o corpo precisa limpar o excesso dessa substância. Quem faz essa limpeza é uma enzima chamada acetilcolinesterase, que ela quebra a acetilcolina que fica na fenda. A piridostigmina age bloqueando parcialmente essa enzima. Com isso, a acetilcolina fica mais tempo disponível na fenda sináptica. Na síndrome do canal rápido, como o receptor fecha rápido demais, deixar mais acetilcolina disponível pode aumentar a chance de ativar novamente esses receptores. E na deficiência do receptor, como existem poucos receptores funcionando, manter a acetilcolina por mais tempo também pode aumentar as chances de estimular os receptores restantes. Por isso, a pridostigmina pode ser útil em algumas pessoas dessa forma. Mas lembre-se da síndrome do canal lento? Nela, o receptor fica aberto tempo demais. Então, aumentar a disponibilidade de acetilcolina pode não ser uma boa ideia. Por isso, na síndrome do canal lento, a pridostigmina costuma ser evitada ou usada com muita cautela, dependendo do caso e da avaliação médica. Outra medicação que pode ser discutida na síndrome do canal lento é a fluoxetina. Muita gente conhece a fluoxetina como antidepressivo, mas nesse contexto específico, o interesse é outro. Ela pode ajudar a reduzir o tempo de abertura do receptor de acetilcolina. Como na síndrome do canal lento, o problema é justamente o canal ficar aberto tempo demais, uma medicação que ajude a encurtar esse tempo pode fazer sentido em alguns pacientes. Poderia inclusive ser prejudicial nos outros. Aqui, se o canal rápido, por exemplo, fecha tempo demais, você vai fechar mais rápido ainda, né? Outro grupo de medicações que pode ser usado em algumas síndromes miastênicas congênitas inclui medicamentos como salbutamol, albuterol e efedrina. Eles podem ser utilizados nas três formas, mas acredita-se que elas possam ter efeitos sobre a organização e a manutenção da junção muscular, possivelmente ajudando a preservar as dobrinhas da membrana muscular e melhorar a eficiência da transmissão entre o nervo e o músculo. De fato, a gente não conhece direito, a gente acredita que seja isso, mas a gente não conhece direito o porquê que essas medicações têm esse efeito benéfico em boa parte das minhas clínicas congênitas. E se esse vídeo te ajudou, salve para rever depois, compartilhe com alguém que possa precisar e me siga para acompanhar os próximos conteúdos sobre neurologia e doenças neuromusculares, porque entender o seu cérebro não precisa ser uma dor de cabeça.